Foi um processo. Como eu falei, eu estava pensando, né? Porque vários ateus, principalmente aqueles que se tornam ateus por uma raiva da religião, algumas coisas, muitas vezes eles não pensam nas consequências do seu próprio ateísmo, né? Então, como eu disse, na universidade eu estava pensando, né, se o materialismo é verdadeiro, tudo que existe são o que a física, a ciência moderna consegue demonstrar, somos um aglomerado de átomos. Quais são as implicações disso, né? Então você começa a refletir, chega às conclusões que eu já mencionei, o livre-arbítrio não existe, somos só mais uma espécie em meio a muitas outras, não tem nada de intrinsecamente melhor e de valor, né, a respeito do homem, ele é tão bom quanto uma ameba. Só que eu acho que toda pessoa, quando ela vai chegando nessa conclusão, ela é tão contrária ao senso comum, ela voa na sua cara, assim, de tão estúpido, que você fica assim, não, pera lá, será mesmo que eu e uma barata temos o mesmo valor? Será que a moralidade é algo relativo? Será que matar uma criança no ventre, a própria mãe fazê-lo, é uma coisa aceitável? Então aquelas dúvidas sempre ficam, né? Mas como eu era relativamente consistente intelectualmente, eu falei, poxa, essas conclusões estão se seguindo das premissas materialistas. Ainda que eu não goste das conclusões, eu tenho que aceitá-las, porque é onde elas estão chegando. Mas fica aquela coisa, né? Então, o primeiro processo foi observar que eu me mudei para os Estados Unidos para fazer um sanduíche lá. Lá nos Estados Unidos, essas pautas de esquerda, ateias, já estavam muito mais avançadas, né? O Brasil, geralmente, as coisas chegam um pouco atrasadas. Então, tudo que está começando agora aqui no Brasil, na década passada, já estava avançado. Então, eu vi aqueles extremos nos Estados Unidos, aquelas loucuras, assim, do pessoal mais de esquerda, e eu fiquei um pouco horrorizado, assim, sabe? Falei, nossa, isso aqui está um pouco demais. Aí eu volto ao Brasil, até comecei a perceber já no meu mestrado, no FMG, esses conceitos começando a ser importados, né? Às vezes até em inglês, né? A mulher falando, homem fica dando mansplaining, não sei o quê. Eu falo, espera aí, essa terminologia nem é sua, onde tá chegando isso, né? Mas eu digo isso porque aí eu cheguei numa fase estranha que eu, tendo lido os comentários dos meus vídeos, eu percebo que ela é comum entre pessoas com o meu background. Eu comecei a achar que o problema do mundo era um problema político. Então, o problema era a esquerda. Logo, para resolver os problemas do mundo, esses extremismos que eu estava observando, a relativismo moral, tanto o pessoal lá, com toda religião é igualmente boa, mesmo que uma esteja cortando a cabeça do pessoal lá. Aí eu falei, não, então eu tenho que virar o outro extremo. Aí eu virei um anarcocapitalista, entendeu? Que geralmente é assim, né? Quando você se aterroriza com um extremo, você acaba caindo no outro, né? E Aristóteles já dizia que a virtude está entre os extremos, né? No meio. Então, essa foi a primeira fase, né? Virar um anarcocapitalista de direita. A segunda fase foi, de pouco em pouco, perceber que as coisas que eu não estava gostando ali naqueles grupos, eles estavam chegando àquelas conclusões exatamente por causa das mesmas premissas ateias que eu defendia. Então, se eu estava reclamando do relativismo cultural, que o pessoal estava dizendo que qualquer cultura é igualmente boa, eles estavam partindo disso, da ideia de que o ser humano é um animal que evoluiu, que as culturas, o que importa é uma cultura que permanece, a população permanece viva e reproduzindo, se está se dando bem, não interessa como você vai chegar àquilo dali, não interessa se está cortando cabeça, se está fazendo chio assado, vestindo desse ou desse jeito, tendo a sociedade sendo mantida, tendo filhos e progredindo, ótimo. Aí eu comecei a ficar um pouco consternado, eu falei, pera lá, então quer dizer que as premissas do meu ateísmo estão levando a conclusões que eu não tolero? Então eu tenho duas alternativas, ou eu abandono o materialismo, ou eu aceito o que esse pessoal está falando para ser consistente, entendeu? Então eu fiquei nessa sinuca de bico, me mudando para a Europa, para o doutorado, eu comecei a observar outras coisas. Você vai numa catedral gótica, sei lá, em Sevilha, ou na França, vai numa Notre-Dame, compara aquilo dali, né, que foi construído por pessoas ditas da Idade das Trevas, né? E você olha para aquilo e você vai no Museu de Arte Moderna, que é influenciado pela mentalidade materialista, vê uma banana grudada na parede, um quadro que é uma coisa branca com 2 traços de tinta, e você olha, não, pera lá, tem alguma coisa errada aqui, né? Isso aqui é objetivamente belo.
Aquilo é objetivamente feio. Tem alguma coisa que informa a construção dessa catedral. O que, que é? A contemplação do eterno. Porque, veja, o cara que constrói uma catedral, ou o arquiteto, não que fosse apenas um, ele muitas vezes não enxergava a conclusão da sua obra naquela época, né? Uma catedral levava-se 100 anos, 100, 200. Então ele estava fazendo aquilo para um bem maior, né? Para Deus. É por isso que a catedral é bela, porque Deus merece o melhor. E também para elevar a alma do homem, né? Você está num lugar belo, vocês sabem disso. Vamos ser honestos, São Paulo é feia. Você está numa cidadezinha bonita, agradável, com muita natureza, casas bonitinhas, você se sente melhor. Numa cidade que é tudo cinza, ela te oprime, você se sente mal. Então a catedral está ali para te elevar, né? O Museu de Arte Moderna está ali para te revoltar, entendeu? Então você vai observando o que, que leva a uma catedral como essa. Eu estudei na Universidade de Oxford, uma belíssima universidade. Quem criou a Universidade de Oxford foram os católicos. Né? Quem inventou o orfanato foram os católicos. Quem inventou o hospital, né, os hospitais modernos e o orfanato moderno, como assim os conhecemos, foi a Igreja Católica. Aí você começa a observar essas coisas, fica difícil de não ficar encucado enquanto ateu. Né? E eu comecei a ficar assim, não, pera lá, tem alguma coisa errada, né? Mas eu não queria passar a acreditar em algo que para mim parecia bobagem. Então eu comecei a ficar meio que cristão cultural, assim. Falar, não, parece que o catolicismo é importante para uma sociedade se tornar saudável, né? Para a moral ficar elevada, para as pessoas amarem o próximo como a si mesmo, para amarem a criança no ventre, para ter belas artes, para ter uma bela cidade. Mas aquela partezinha lá de Jesus, as historinhas, isso aí é para massa. Eu sou muito inteligente, eu não preciso dessa Então parte. você não era um cristão cultural, você era um ateu cultural. É porque o Richard Dawkins... Você ainda não acreditava, né? Não é, mas tem essa terminologia lá fora. O cara ele não acredita, mas ele quer que a cultura seja cristã, ainda que ele seja ateu. Que ele acha que é bom para a cultura, mas no fundo é uma arrogância, porque ele acha que ele é inteligente demais para precisar da parte espiritual, entendeu? A igreja acertou em quase tudo, só errou no principal, entendeu? E... Então foi esse processo. Acho que a última parte, quando eu já estava com essa mentalidade assim, né? Veja, eu vivi uma vida de loucura, assim, né? E eu tinha, tecnicamente, tudo aquilo que as pessoas dizem, principalmente para o universitário, e é importante que principalmente pessoas jovens, né? Você entra numa universidade, se você vem de uma boa família, por exemplo, um jovem erudito, um jovem educado, uma pessoa virgem que nunca usou drogas, ele vai ser massacrado na universidade, né? Ele sempre vai ser... você é um idiota, você não pega mulher, você é um idiota, deveria estar festejando, cheirando pó nas festas, pegando 5 mulheres pro final de semana, tem aquela pressão, né? E eu fazia tudo isso. Então eu estava fazendo o que as pessoas dizem no mundo moderno que leva à felicidade, né? Eu estudei nas melhores universidades do mundo, estava lá em Oxford, que é uma das maiores, mais prestigiosas universidades do mundo, saía com mulheres o tempo todo, festejando, tinha a vida do rei, né? Pagão. E quanto mais eu fazia, mais vazio eu ficava. Tá, aí você pensa, não, cheguei a, sei lá, 50 mulheres, talvez se eu chegar a 60 vai ser melhor. Talvez se eu pular de maconha para outra droga mais pesada, eu vou finalmente me divertir mais. E fica aquela coisa vazia, né? Não vai levando a lugar nenhum. E aí a minha vida foi chegando num ponto que ela não tinha mais significado. Você é ateu, você acha que você é um pacote de átomos que evoluiu por causas naturais, não há propósito na sua vida, você vai morrer e virar pó, o que você fizer aqui não tem valor nenhum, você vai virar pó, e eu fazendo as coisas que tecnicamente levam à felicidade, não levava a lugar nenhum, e aí eu fui deprimindo, cara, a realidade é essa, fui ficando infeliz. Aí esse foi o último processo, eu acho que era Deus me humilhando, porque eu era muito arrogante, né? Porque eu, enquanto ateu, eu achava que já tinha todas as respostas, que todo cristão era idiota. A minha irmã, muito devota, sempre tentava me trazer de volta para o cristianismo, minha mãe, meu pai, e eu nunca escutava, falava, não, nem escutava, cara. Não é nenhuma questão de escutar, falar, não, realmente, seu argumento é bom, deixa eu pensar sobre ele. Não, eu já sei que você está errado. Para que escutá-los? Aí aquela arrogância Deus precisava baixar minha bola, e foi essa depressão mesmo, cara. Fiquei assim mal em Oxford, eu tava me sentindo horrível, eu tava num estado deplorável. Eu falei, chega, time out. Falei, eu preciso dar uma trancada, volto ao Brasil, e lá aqui, né, eu
Eu finalmente, por causa do meu estado, eu tentei voltar, eu falei, porque o deprimido, ele culpa, e se a minha história estivesse alongando, vocês me interrompem, tá? Não, não, Mete o pau. tá ótimo. O deprimido, ele culpa todos menos ele. Você conversar, se você já tiveram a infelicidade, né, ou a tristeza de conversar com uma pessoa que está sofrendo de depressão, ela não enxerga que o problema muitas vezes é dela. Ela acha que é meu pai que é chato, eu apanhava de não sei quem, o meu chefe me trata mal, a cidade que eu moro é horrorosa. Então, quando eu volto ao Brasil, né, eu já tinha criado 1 milhão de desculpas. Eu não enxergava ainda que era essa vida desregrada minha que levou a isso. Eu achava que era o tempo da Inglaterra, aquele clima nojentinho, sempre chovendo. Eu achava, às vezes é o pessoal de Oxford que é chato, a minha cultura é muito melhor. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou me sentir maravilhoso. Voltei para o Brasil, voltei a fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz, saindo com amigo, enchendo a cara, mulher, isso aqui. Não mudou nada. Deu uma melhoradinha de leve, porque você está no seu país, né, com seus amigos, né? Família. Mas estava chegando mais e mais próximo da data de retorno, né? Porque eles te dão um intervalo ali para você se tratar, por assim dizer, e voltar. E nada. E aí minha irmã, mais uma vez, pela 10ª, milionésima vez, falou, vamos aqui, vem aqui para São Paulo, porque ela é mais velha, né? 17 anos mais velha que eu, tem um gap enorme. Vem aqui, vamos conversar com pessoas mais eruditas, né? Os amigos dela são todos católicos, com, né, famílias numerosas, 11 filhos, 7 filhos. Vamos sair aqui, vamos conversar. Tem um padre aqui da Escola dos Meninos, que é um excelente padre, erudito, sabe, né, filosofia. E eu tava tão pra baixo que eu falei, tá, vamos conversar. E aí eu conversando com essas pessoas, cara, nossa, eu pensei assim, meu Deus, isso que é o pessoal burro que eu achava, que era o cristão. O padre me deu uma aula, né, mostrou os meus problemas, falou, olha, cara, você está sofrendo de uma arrogância, você tem uma prepotência enorme. Ele me citou o filho pródigo. Eu não me converti por causa disso, mas aquilo ali já me deu uma abertura. E antes de voltar, minha mãe e meu cunhado me deram livros de introdução à filosofia. Um do Edward Feser, A Última Supetição, que é inclusive batendo em neo-ateu, ele é um católico tomista, né? Que segue a filosofia tomista de São Tomás de Aquino, e um lá, a do Morty, eu não lembro o nome dele agora, de Introdução a Aristóteles. E aquilo ali, cara, transformou a minha vida. Porque, veja, eu jamais abraçaria o cristianismo por uma muleta emocional, né? Que é o que o ateu vai me acusar. Ele vai falar, ele converteu porque ele estava deprimidinho, ele queria uma muleta. Não, eu jamais faria isso. Inclusive, foi a razão que, apesar de eu ter virado um cristão cultural, eu nunca abracei o cristianismo, porque eu não acreditava nos dogmas. Mas eu não tinha o que colocar no lugar. Mas quando eu leio aquela filosofia, né, perene, cara, eu falei, isso aqui explica muito melhor do que átomos movendo no espaço, o materialismo, tá? E fui lendo aquilo, me explicava muito mais a realidade, fui estudando igual um maluco, volto à Inglaterra, começo a sair com pessoas que pensam mais parecido. Teve muitos momentos que Deus agiu, por exemplo, uma vez eu estava lendo sobre Aristóteles, tem a parte lá da ética, né, de Nicodemo, sei lá, em português. Aí eu percebi, cara, eu não fazia nada virtuoso, assim. Eu não saía de casa fazer uma caridade, eu vivia pra mim. Era só eu. O que eu vou beber hoje? O que eu vou fazer hoje? Se eu vou pisar nas suas costas pra me divertir, ótimo. Eu falei, aí, primeira vez, cara, lendo a ética, eu falei, eu quero fazer uma coisa boa hoje. Pela primeira vez em, sei lá, 20 anos, eu vou sair de casa com o objetivo de fazer uma coisa boa. Aí eu peguei minha cachorra, fui levar para um asilo de idosos, para ver se o pessoal podia, né, um idoso, para os idosos brincarem com a cachorra. Na hora que eu tô chegando no asilo lá perto da minha casa, tem um idoso entrando na porta. Aí eu paro ele, explico, como bom britânico, ele ficou meio desconfiado, o que esse cara quer fazer aqui? Bom brasileiro, né? Enfim, long story short, na hora que eu entro, eu achei que eu que ia ficar falando, o idoso tá sozinho, quer escutar, brincar com a cachorra. Aí ele me faz um chá lá como bom britânico, aí eu pergunto sobre ele eu falo sobre minha vida, meus trabalhos lá, minha pesquisa, ele gostou muito. Aí eu pergunto para ele um momento assim, e o senhor, o que o senhor é? Eu sou historiador. Ele falou, eu inclusive fui professor e formou em Cambridge, que é junto com Oxford, as duas maiores universidades lá da Inglaterra. Eu falei, historiador de quê? Aí ele, historiador do Novo Testamento. Eu trabalho com Jesus histórico. Aí eu falei assim, você tá me zoando, cara. Primeira coisa que eu saio, vou fazer uma caridade, aí eu trombo, a primeira pessoa que eu trombo é um historiador
do Novo Testamento especializado em Jesus histórico. Eu falei, quer saber? Fala desse Jesus histórico aí. Fiquei lá escutando. E ficamos amigos. Eu passei aí todo sábado às 3 horas da tarde na casa dele. Tá? E a partir dele eu conheci outros cristãos lá em Oxford, pessoas extremamente inteligentes. E de pouco em pouco eu fui tendo a conversão assim orgânica, né? Estudando a filosofia tomista, comecei a acreditar na existência de Deus pelas provas filosóficas da existência de Deus. Demorou para eu aceitar Deus enquanto uma pessoa, então eu passei a acreditar num Deus meio causa, essa causa que causa tudo, mas não uma pessoa. E em algum momento eu tive que aceitar, se a Igreja Católica acertou em tudo, como que ela ia errar no central? Né? Que é a encarnação de Deus, quem é Deus, a relação pessoal entre o homem e Deus. E aí eu resolvi dar uma chance, falei, não, então não tem como ela ter errado. Aí, quando você se abre a Deus, ele responde. Tá? Então essa última passada, né, aceitar que Deus é Cristo, que veio ao mundo, encarnou, se tornou homem, morreu na cruz, foi a última etapa. E foi difícil, até dentro do meu quarto, para fazer aquela primeira oração, ajoelhar, eu assim, nossa, eu não vou fazer isso, que coisa horrorosa, estou falando sozinho na minha cabeça, mas assim que a soberba abaixa, porque Deus ele resiste o soberbo. Na hora que você abre, é humilde, abaixa aquele ateísmo arrogante, fica dócil à verdade, Deus te estende a mão que estava sempre lá, você só não enxergava. E aí a coisa foi... Até essa resistência teve na hora da oração. Claro, então, e dura um tempo, né? Porque não tem como. Não é que eu via, né? Eu tive uma experiência mística, um anjo apareceu para mim, vai se converta e blá blá blá. Não, foi um processo intelectual de estudo de filosofia. E você não troca de ideia, né? Toda a minha vida, todo o alicerce do meu estudo, dos meus pensamentos, estava ali no materialismo. Então, para eu abandonar aquilo e abraçar uma coisa completamente contrária, não é tão simples, né? É um processo. Mas Deus te ajuda nesse processo, né? E hoje você ora o tempo todo, né? A gente foi almoçar ali, eu vi que antes de se alimentar ali, você fez uma oração ali para agradecer. É, claro, mas a gente sempre pode rezar mais. Eu ainda sou um católico muito medíocre. Mas a transformação na minha vida, né? Porque as pessoas, é outra coisa que é importante falar, né? As pessoas, os ateus acham, eu achava isso, né? Eu falava, como eu falei, a religião é uma muleta, né? O ópio do povo, né? Que erro grotesco. Porque veja, o cara fala, você virou religioso para ter uma muleta emocional, você estava deprimido, por isso você abandonou o ateísmo, você não era ateu coisa nenhuma. Meu, você acha que abandonar todos os vícios que eu tinha, sair de uma vida desregrada, passar para uma vida que você tem que abraçar a castidade, viver com a virtude, parar de mentir, parar de falar palavrão, viver conforme Cristo viveu, você acha que isso é fácil? Você acha que é mais fácil? Veja que pensa do ponto de vista secular. É mais fácil ser honesto ou corrupto? Você resistir, o cara querer te corromper lá, lava minha mão aí que eu te cai 10 mil no seu banco. É muito mais fácil falar, não, beleza, lava sua mão, do que falar, não vou fazê-lo. Então é muita ilusão achar que a vida do cristão é uma vida mais fácil. Deus prometeu a cruz ao católico. Não, a gente sofre, eu sofro perseguição. Quantas pessoas não me ridicularizam no meu canal, blasfemam, falam que eu sou um idiota, que eu estou vendido, que eu ganho dinheiro para fazer o que eu faço, que é por isso que eu não acredito nas coisas que eu falo. Eu sou atacado todos os dias. Você acha que eu estou ganhando o quê com isso? Tem gente que fala que a religião é uma muleta, igual no caso dos países mais pobres, são os países mais religiosos. Porque os caras estão sofrendo muito e tem que usar a religião para justificar todo aquele sofrimento ali. Por isso usam a religião como muleta. É o que eu vejo muita gente falar sobre isso, assim, sabe? Mas tem, de fato, não é uma muleta. O fato de você acreditar em Deus, isso te dá um suporte psicológico, não significa que essa seja a causa de você acreditar em Deus, né? Tem pessoas que têm uma religião, eles aproximam da religião de uma forma muito emocional, tá? Mas o catolicismo, tecnicamente, ele não defende isso. Não que você não possa, né, por exemplo, chorar em uma missa ou numa oração, é o que a gente chama de consolação. Não é que isso seja errado. Mas Deus, ele é logos, né? Ele é pura razão, ele é pura inteligência, né? Ele não tem sentimentos, propriamente falando. Ele não é um ser de matéria, né? Só seres materiais sem sentimento. Ele é pura inteligência, ele é uma mente, né? Então, a Igreja Católica convida ao homem a se aproximar de Deus intelectualmente, né? A oração é um ato intelectual de reconhecer a graça, a glória de Deus, ter uma conversa,
É óbvio que nesses processos você também ganha um consolo emocional, mas não necessariamente. Uma das coisas que mais ocorre, principalmente para católicos que já estão num grau de santidade muito alto, é a aridez espiritual. Você não sente nada. Você vai ler os escritos dos santos, Santa Teresa, São João da Cruz, fala-se, né, o período negro da conversão, da alma. Você sente até repulsão à oração. Não é fácil, né? O pessoal acha que oração, tem vezes que parece tudo pesado, você não quer rezar de jeito nenhum, você tem que fazer aquele esforço para rezar, porque é a coisa certa a se fazer. Não é fácil. Então, muitos se enganam aqueles que acham que a religião é algo que traz, é só uma muletinha. Não, a religião, pelo menos a católica verdadeira, ela implica a cruz, uma cruz diária. É você oferecer a sua vida, se necessário, por algo maior que você. Então, não tem nada de emoçãozinha. Você tem alguns que publicamente só falam de emoção, é porque eles perderam o contato com o que é o verdadeiro catolicismo. Você falando que Deus é uma inteligência, e teoricamente, então, não tem nada de material nele, você refuta totalmente a teoria que é a mais cobrada dos ateus, que é tipo assim, me prove Deus. É uma objeção. Porque fisicamente, você não vai ter essa comprovação, então. Não, é uma objeção infantil. Você é o que chama de petição de princípio, que você está impondo ao cristão um Deus que não é o dele, né? Você está dizendo, prova que Deus existe. O cara fala, tá, vou te provar. Aí ele te dá uma via filosófica da prova. O próprio Aristóteles, que, né, era pagão, ele chega à conclusão que existe um primeiro motor, uma causa primeira, não porque ele aprendeu, né, a sociedade dele era uma sociedade politeísta. Ele chega a essa conclusão por argumentos dedutivos, observando a realidade, né? Aí ele conclui que, dado o mundo sendo o que é, não vou dar aqui, eu não sou um filósofo, né, mas ele fala, né, observando que há mudança, então uma causa não pode ser causa de si mesma, você não pode chegar a uma regressão infinita para causalidades essenciais, ele vai chegar ao ponto que deve ter uma causa primeira que ela nada age nela, né? Então são argumentos dedutivos, mas o ateu todinho, ele não vai aceitar isso, porque ele é um cientificista. Ele acha que só as coisas materiais provadas pela ciência moderna que existem, basicamente, né? O que é um erro crasso, né? Isso é um erro aí positivista, que já nem na própria academia se defende isso mais, né? Se pegar uns ateus aí mais bem informados, eles não vão fazer um argumento infantil desse. Então, se Deus é imaterial, ele está fora do universo, você não pode usar a ciência para provar que Deus existe. Isso não quer dizer, portanto, que Deus não exista. Significa que você está usando as ferramentas incorretas, né? E a própria ciência, ela depende de pressupostos filosóficos. Tem como você fugir de filosofia, né? O ateu, não, eu não lido com filosofia. Filosofia é coisa de idiota. Eu gosto de ciência. O método científico tem como você provar o método científico pelo método científico, né? Quando você escolhe uma teoria ou a outra, os critérios que você está usando para escolher uma teoria, por exemplo, parcimônia, né? Isso não é método, isso não é ciência, isso é um pressuposto filosófico. O fato do cara fazer ciência, ele está pressupondo que ele consegue conhecer a verdade, né? Que ele consegue, porque se o cara acreditar que a mente dele é relativo, tudo que a pessoa aprende, não tem como você ter ciência, né? Se o mundo para você é completamente diferente do mundo para mim, como é que você vai fazer uma ciência criteriosa que aplica para todos? Então já há uma pressuposição filosófica de que o mundo ele é ordenado para que você possa investigar os padrões, que a nossa inteligência é capaz de conhecer esses padrões. Isso são pressuposições filosóficas, não tem como você escapar disso. Então um ateu que fala, filosofia é coisa de idiota, essa filosofia é coisa de idiota é um pronunciamento científico? Não, entendeu? Você acha que com esse entendimento que você tem hoje, né, de Deus, vindo e tendo passado por muito tempo em uma outra parte que não tinha esse entendimento, você acha que você evoluiu? Evoluir não no sentido darwinista, não. Eu evoluí como pessoa, né? No sentido próprio da palavra, né? Porque a evolução, o próprio darwinista vai dizer que evolução é um termo errôneo, deveria ser só adaptação, né? Porque evolução ela implica um progresso, né? Uhum. Então, de certa forma, claro, né? Eu ainda sou, como eu digo, sempre um pecador miserável, às vezes, né? Eu caio aí em pecados horrorosos que eu, né, cometia no passado, mas é inegável, não pela minha própria força, mas vendo Deus atuar em mim, né? Onde eu estava e onde eu estou,
houve um progresso. Ainda tem muito para galgar ainda, né? E a gente nunca deve ficar satisfeito conosco e sempre reconhecer que qualquer coisa boa que nós alcançamos é porque